irmãos, estamos iniciando mais um estudo da lição da Escola Sabatina e hoje nós vamos fazer a abertura do tema da semana, a origem e a natureza da Bíblia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, a Tua Palavra é luz para os nossos caminhos. Nós te agradecemos porque temos ela nesse mundo de pecado para nos guiar. Continue conosco durante o estudo, durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar da lição dessa semana está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o verso é o verso 13, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como a palavra de homens, e sim como a verdade, como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. O apóstolo Paulo, na região de Tessalônica, falou essas palavras para os irmãos da cidade. E é interessante que a palavra de Deus, ela é para as pessoas que querem ter um encontro real com Deus. Apesar de Deus e de seus convites ser para todas as pessoas, tem um parte importante no verso que diz assim: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens. O primeiro passo para entendermos e compreender a vontade de Deus e a sua revelação nas Escrituras é termos em mente que ao estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é uma palavra de homens. É uma palavra escrita por homens, mas inspirada por Deus. Por isso que muitas pessoas buscam na Bíblia questionamentos, buscam na Bíblia tentar debater contra Deus, tentar ir ao encontro das palavras, não com fé, mas com incredulidade e ateísmo. De maneira nenhuma encontraremos as respostas e o significado da verdade para nós se buscarmos na palavra de Deus duvidando, sem fé. É importante percebermos também que no fim do verso diz o seguinte: a qual com efeito está operando eficazmente em vós. A palavra de Deus, ela é eficaz e ela opera na vida daqueles que querem ter um encontro com Deus. Ou seja, a nossa maneira de ver e compreender a origem e a natureza das Escrituras impacta grandemente a função que a Bíblia desempenha em nossa vida. A maneira que nós olhamos a Bíblia é a maneira que ela vai impactar em nossa vida. Para compreender as Escrituras, é necessário que abordemos a Bíblia com fé nela e no que está escrito. Por isso que nessa semana nós vamos examinar alguns aspectos fundamentais da origem e a natureza da palavra de Deus, que devem impactar a nossa interpretação e compreensão do livro sagrado. Existe um texto no livro Fundamentos da Educação Cristã que diz o seguinte: a Bíblia, ela é a única regra de fé e doutrina, e não há nada mais apropriado para vigorar a mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Não há outro livro que seja tão poderoso para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades como as vastas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus ela fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma grandeza de entendimento, uma nobreza de caráter e uma firmeza de propósito que raramente vem
neste mundo, neste tempo. Temos feito nós da palavra de Deus a nossa regra de fé, o nosso manual. Por isso que essa semana vamos estudar mais sobre a palavra de Deus. Essa palavra que tem poder de mudar, como nós já vimos em histórias. E a própria Bíblia, história de pessoas que tiveram encontro com Deus e mudaram. Que buscaram na palavra de Deus o significado da vida e tiveram as respostas. Mas a palavra de Deus não tem resposta para todas as coisas. Tem coisas que Deus deixou oculto, mas é por meio da fé que nós devemos acreditar. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Tire tempo para estudar a palavra. Busque nela aquilo que seu coração anseia. Nesse tempo em que estamos passando por crises, por doenças e epidemias, busque consolo e esperança na palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Tua palavra ela é a revelação da Tua vontade para nós. Por isso, ó Deus, tira, se houver em nosso coração, tira toda dúvida e incredulidade que impede de nos encontrarmos com o Senhor por meio da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.